Olá, saudações a todos que nos assistem pelo canal do GPEC, Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Eu estou aqui mais uma vez atendendo o convite do Departamento Doutrinário para contribuir com o momento de reflexões nesse instante. Então convido a todos para ouvirmos uma leitura desse pequeno grande livro da mentora Joana de Ângeles, Vida Feliz, através da psicografia do Sr. Divaldo Pereira Franco, para o nosso momento de introdução ao tema doutrinário. Vejamos o que a mentora nos traz como reflexões. Sê ordeiro nas tuas atividades. Não te apoquentes ante o muito a fazer, nem te descuides em relação às tuas tarefas. À medida que o tempo te permita, vai realizando cada uma delas até que as concluas todas. Um homem disciplinado é um tesouro. Quem sabe desincumbir-se dos serviços monótonos e constantes, pode compreender grandes realizações com a certeza do êxito. Agir com ordem e ter consciência de que a vida é uma ação que não cessa, significa um avançado passo no caminho da evolução. Olha que interessante, disciplina, ordem, realização das nossas tarefas, das mais simples às mais complexas, porque todas elas estão contribuindo para o nosso crescimento espiritual, para a nossa encarnação, que é justamente o tema de reflexões deste momento, retorno à vida corporal. Então convido a todos que neste momento possamos mentalmente entrar em sintonia com o divino amigo Jesus de Nazaré, agradecendo a Ele pelas oportunidades que a vida tem nos oferecido e aos espíritos amorosos que trabalham na Tua seara, Senhor, dando-nos o suporte para a realização das nossas tarefas. Que a sua doce e suave paz envolva-nos a todos e neste e em todos os momentos da nossa existência, bem como a todos os espíritos que nos encontramos no planeta Terra nesse processo educativo. Que a sua paz permaneça conosco, agora e por todo sempre. Aproveitando mais este momento de estudo, retorno à vida corporal. A segunda parte do Livro dos Espíritos, que nos fala sobre o plano dos espíritos desencarnados. E retorno à vida corporal através de um processo que se chama reencarnação. Um dos princípios da doutrina espírita é justamente a pluralidade das existências. Os Espíritos nos esclarecem que as nossas existências no corpo físico são várias. Já tivemos um número suficiente para chegarmos até aqui e teremos outros de acordo com as nossas necessidades para que possamos alcançar o objetivo divino nessa pluralidade das existências que podem dar-se em qualquer planeta onde Deus colocou vida para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso equilíbrio espiritual. Então eles nos orientam que uma existência somente, como nos fala o Evangelho, o Livro dos Espíritos e todas as obras codificadas, é insuficiente para que nós, espíritos, possamos desenvolver as potencialidades divinas que estão em nossa própria consciência. Somos dotados, somos capacitados, desde o momento da criação, na simplicidade da ignorância, até alcançarmos a perfeição dessas potencialidades em nós, como centelhas divinas que nós somos. Allan Kardec pergunta para os espíritos como compreender o espírito. E eles dizem, uma centelha, uma luz. Para vós, pelo pensamento, enquanto estáis encarnados. Mas para nós, desencarnados, é uma grande realidade, porque existimos e sobrevivemos a todas as desintegrações dos corpos físicos materiais.
Então, uma só existência seria e é insuficiente para sermos perfeitos de um momento para outro. Então, a misericórdia, a dotação espiritual que emana do Pai, do Todo-Poderoso, Criador e mantenedor da vida, nos permite reencarnarmos quantas vezes forem necessárias até alcançarmos o objetivo divino, perfeição. Então, a reencarnação é um processo educativo e não um processo punitivo, porque nós, espíritos, enquanto animando um corpo físico, estamos em processo de aprendizado. Ao mesmo tempo que estamos colocando na prática no nosso dia a dia os aprendizados realizados em outros momentos, em outras existências. Nós somos o mesmo espírito, depurando-se, aprendendo a conviver com as leis divinas que estão inscritas em nossa própria consciência. Então, o objetivo é tornar-se espírito puro, como eles nos dizem. Puro de apego, puro de paixão, puro de egoísmo, puro. Todos esses sentimentos já foram depurados a tal ponto de deixarmos brilhar a nossa luz espiritual. Espírito puro não tem apego à matéria. A matéria não exerce nenhuma pressão sobre ele. Pelo contrário, o Espírito já comanda e domina toda a situação, porque já alcançou um patamar tal que pode ser um ceareiro divino em qualquer parte do universo. E o objetivo é a perfeição. É uma prova da justiça de Deus que dá diversas oportunidades para que nós, espíritos, possamos nos aperfeiçoarmos, ao invés de nos colocar no céu ou no inferno com uma atitude maniqueísta, uma atitude punitiva. Então ninguém vai ao céu por presente, ninguém vai para o inferno por punição eterna. Então são conquistas. Céu é o estado de consciência íntimo, no qual nós estaremos cumpridores das leis divinas em qualquer parte que nós estejamos. E o chamado inferno são os tumultos individuais que cada um de nós semeia na nossa estrada reencarnatória e vivemos aquele momento como um momento de depuração, um momento de expiação. Mas não vamos permanecer nesse estado o tempo todo, infinitamente. O tempo que nós estaremos na sucessão das coisas, conquistando no nosso íntimo, é de paz interior, é de felicidade plena. Porque essa é a destinação divina. Os orientadores espirituais e os estudiosos nos dizem que existem basicamente 3 tipos de reencarnação. É o prelúdio do retorno ao corpo material. Alguns espíritos podem retornar compulsoriamente, ou seja, é um processo, é um estado que colhe o espírito sem prévia concordância dele. Por quê? Porque já utilizou de tal forma indevida ao livre-arbítrio que outros agora mais compreensíveis, educadores, os mentores espirituais, os anjos guardiães, os familiares mais evoluídos vão programar o retorno desse indivíduo ao corpo físico para que ele continue cumprindo com a tarefa que lhe compete, que é a sua própria evolução. E ele está em condições tais que não tem nem como opinar e nem tomar conhecimento daquele processo pelo qual vai passar por necessidade. Por exemplo, os espíritos que se desarmonizaram completamente através da prática do mal. Então chega-se no estado espiritual tal, no plano espiritual dos desencarnados, que não tem condições de lá permanecer. Porque o sofrimento é intenso. E a misericórdia divina utiliza o corpo físico como um mecanismo de defesa para alívio dos sofrimentos daqueles que se encontram somente em perispírito. Um outro tipo de reencarnação é a proposta. Olha já o diferencial de um para outro. Leva em conta o livre-arbítrio relativo do espírito. Embora tenhamos o livre-arbítrio relativo ao nosso grau de evolução espiritual, isso é levado em conta quando nos é proposto. Em breve você vai reencarnar. Você vai voltar a conviver no plano físico com outros espíritos justamente para o processo educativo e para continuar o processo da perfeição. Então já é diferente. E a reencarnação livre,
que eles dizem que é propriedade dos missionários redimidos perante a lei. Então existem seres espirituais que programam seu próprio retorno ao corpo físico com algum objetivo útil para si e para a humanidade. São seres que já têm consciência das leis, já vivem, já respeitam as leis e podem, em determinados períodos, fazerem planejamentos para estar conosco no plano material, auxiliando na nossa caminhada evolutiva. Então, neste momento, quantos seres estão aí reencarnados no planeta Terra, sob a orientação de Jesus de Nazaré, que vieram justamente para nos auxiliarem em todos os momentos da nossa existência e principalmente nos momentos aflitivos, como nós estamos vivenciando ainda nesse instante a pandemia que chama a atenção da humanidade, de todos os espíritos que nos encontramos no planeta Terra. Então, esse prelúdio do retorno, Allan Kardec estuda na segunda parte e faz vários questionamentos à equipe espiritual para que essa equipe possa nos esclarecer da melhor forma possível. Um dos questionamentos é sobre o conhecimento da época em que os espíritos terão que reencarnar. Se os espíritos sabem, tomam conhecimento. Então, eles dizem que alguns pressentem, como o cego sente o fogo de que se aproxima. Eles sabem que devem e precisam voltar para um corpo, como sabeis que deveis morrer um dia. Então, enquanto nós encarnados sabemos que em qualquer momento nós vamos deixar esse corpo físico e retornar ao plano espiritual dos desencarnados, os encarnados, alguns, pressentem porque são avisados no estado da proposta, no estado da livre, e alguns outros que estão em tratamentos no plano espiritual em estado tão deploráveis, não têm essa ciência, porque não têm condições de opinar sobre voltar ou não voltar. Então, mas é necessário que assim se faça. A reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corpórea. Ou seja, o corpo material ele se desintegra devido às suas propriedades que assim permitem, porque nenhum de nós estaremos no corpo físico eternamente, que não comporta. A nossa natureza espiritual é tal que nos permite estarmos no corpo físico temporariamente, mas na sua maior parte na pátria de origem, que é a pátria espiritual de onde todos nós viemos e para onde todos nós retornaremos. Então, esse retorno dá-se de acordo com a necessidade de cada um. Então, seguramente é assim. É uma necessidade da vida espírita, como o corpo físico desintegrar-se é uma necessidade da vida corpórea, da vida material. Então, nem todos os espíritos se preocupam ou sabem se vão ou não reencarnar. Assim como nós temos aqui entre nós os encarnados que não acreditam na reencarnação, no plano espiritual também não é diferente. Tem muitos que chegam lá sem noção alguma do seu viver e do seu fazer. Jamais vão parar para analisar se vão voltar ou não, porque nós espíritos vagueamos pelo universo de acordo com o nosso entendimento, a nossa compreensão, o nosso aprendizado, o nosso saber. Então tem uns que para eles tanto faz como tanto fez. Mas somos todos escolhidos pela lei, que é uma lei divina, é lei universal, e essa lei é para todos. Então essa lei permite que todos os seres possamos crescer e evoluir. Uma outra pergunta que Kardec faz à equipe: o espírito pode abreviar ou retardar o momento da sua reencarnação? E eles responderam que pode abreviá-lo, como solicitando por suas preces, e pode também retardá-lo se recuar diante da prova. E muitas vezes pedir um tempo a mais para ele se preparar para vir com maiores capacidades e potencialidades aprendidas no plano espiritual para serem colocadas em prática no plano material. Então isso também é possível, porque as situações não são taxativas. A reencarnação é uma lei de flexibilidade, que permite a cada um de nós que retornemos de acordo com as nossas condições e assumimos compromissos que nós possamos dar conta desses compromissos, né?
Porque entre os espíritos há também indiferentes e poltrões, mas não faz impunemente, pois sofre com isso como aquele que recusa o remédio que pode curá-lo. Então a reencarnação é um grande medicamento. Ao invés de sofrimento em locais mentais, emocionais, de dor, de choro e ranger de dentes, como já diz o Mestre no Evangelho, a misericórdia divina permite que possamos retornar quantas vezes forem necessárias para o nosso reajuste, para o nosso crescimento, para a nossa depuração espiritual. Se um espírito se sentisse bastante feliz, olha a pergunta, numa condição mediana, entre os espíritos errantes, ou seja, entre aqueles que estão no plano espiritual, se preparando para reencarnar, e não tivesse a ambição de se elevar, poderia prolongar indefinidamente esse estado? Em outras palavras, é bom estar no plano espiritual quando nós retornamos, temos os contatos com os familiares, com os amigos, com os mentores. Então o estado lá está tão bom que muitas vezes a gente não quer retornar. Assim como não queremos sair daqui para o plano dos desencarnados, existe também essa possibilidade, como ele diz aqui, um estado feliz. Agora, indefinidamente esse estado, não. Então ele diz, não indefinidamente. Cedo ou tarde o espírito sente a necessidade de avançar, todos devem elevar-se, pois esse é o destino de todos. Então pode ser o estado mais feliz possível, mas o que importa é colocarmos em prática essas vivências aprendidas em qualquer época, que é a partir da vivência, a partir da ação, a partir do fazer, que nós estamos aprendendo a conviver como espíritos em processo de evolução, no relacionamento com os demais espíritos que fazem parte do nosso convívio social. Então, mais cedo ou mais tarde é preciso retornar, porque a matéria, nós contribuímos com a evolução da matéria e a matéria contribui também com a nossa evolução. Porque não estamos à parte diante da obra, nós fazemos parte da obra. E qualquer movimento nosso contribui para a evolução da obra divina, porque Deus assim permite e assim nos criou e dotou dessa capacidade de ação que se chama livre-arbítrio. A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. A união da alma com este ou aquele corpo. Nós agora estamos neste corpo, nos unimos a ele em determinado momento, estamos ainda com ele até então. Ele pergunta se está predestinada, ou no último momento é que se faz a escolha. Então o espírito é sempre designado com antecedência, escolhendo a prova, se tiver condições, de escolher, que deseja sofrer. O espírito pede para se encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e tudo vê, sabe e vê com antecedência que tal alma se unirá a tal corpo. Então as leis divinas já preveem, já sabem, porque tem ciência e consciência das nossas necessidades, em qual momento iremos reencarnar, ou seja, estamos voltando, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta, porque nós estamos já no processo. Então, com certeza já tivemos outras encarnações. Deu-se no primeiro momento, quando nós encarnamos, e a partir daí a necessidade se faz, começa os reencarnes. Ou seja, a volta do espírito a um novo corpo físico para dar continuidade ao seu processo educativo. Então é um processo educativo, é um processo que nos liberta das paixões desenfreadas e vai nos educando para a sensibilidade das leis divinas que os próprios espíritos nos dizem que está em nossa própria consciência. O espírito tem o direito de escolher o corpo ou somente o gênero de vida que ele deve servir de prova? Essa pergunta é interessante. Eles respondem, ele pode escolher também o corpo, porque as imperfeições do corpo são provas que o ajudam no seu adiantamento. Se ele vencer os obstáculos encontrados, mas a escolha nem sempre depende dele, que pode até pedi-la. Então podemos pedir, mas o que vai determinar são as nossas necessidades. Espírito, por exemplo, que tem N caminhadas no corpo físico masculino,
pode em determinado momento ser orientado pelas leis e pelos orientadores, que são seus mestres, nossos anjos de guarda e familiares, que ele precisará retornar num momento, num corpo de polo diferenciado daquele, para que tenha novas experiências a partir de então. E essas novas experiências serão para que ele ou nós possamos aprender o que a natureza tem a nos oferecer. Então nem sempre é escolha, porque precisamos ter conhecimento de causa. Mas o que vai determinar isso são as nossas necessidades a partir do momento em que nós chegamos no plano espiritual. E quem conhece muito bem, nosso anjo da guarda. Não esqueçamos que temos um espírito ligado a nós diretamente, por amor e por misericórdia do Pai, para nos auxiliar nesse processo educativo. Então, de modo que a união com o corpo já é algo que está previamente elaborado pelos mentores, e a lei divina cumpre esse papel de forma bem tranquila e diferenciada. O momento da encarnação é seguido de perturbação, semelhante ao que se verifica na desencarnação, muito maior, ele nos diz, e sobretudo mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão, no nascimento entra nela. Então é um momento muito especial. E a perturbação, assim como eles nos dizem que ao deixarmos o corpo físico, entramos num estado de sono, num estado de perturbação espiritual que se faz necessário para retorno na vivência em perispírito. Porque enquanto encarnado nós vivemos com o corpo físico e o perispírito. E retornando para o plano espiritual, vamos experimentar novamente como é viver somente no corpo espiritual, que Allan Kardec chamou de perispírito. Então são momentos assim muito importantes, solenes. Então os trabalhadores, os mentores espirituais vão planejar vai trazer nesse planejamento o projeto biológico, biofísico. Qual corpo nós vamos encarnar, quais são as necessidades, o que esse corpo tem a oferecer, porque está a marca no espírito, através do perispírito, das nossas necessidades. Então, ao tomarmos aquele novo corpo, vai se plasmar as nossas necessidades no físico, que através do trabalho e das nossas vivências vão determinando o caminho que nós precisamos seguir. O projeto social, ou seja, a nossa vivência na tal sociedade, não estamos encarnados agora no Brasil, na Bahia, em Salvador, por acaso. Tudo isso faz parte de um planejamento macro, onde vários espíritos colaboraram para que isso acontecesse. E o projeto espiritual, que é fundamental para o nosso desenvolvimento. Quais são as propostas de trabalho? Quais são as tarefas que nós estamos vinculados neste momento? Já despertamos para ela ou estamos ainda buscando? Então, como eles dizem aqui, nós não conhecemos tudo que vai acontecer na nossa existência, mas conhecemos o gênero das provas quando viemos de lá para cá, a que nos submetemos, mas não sabemos se seremos vitoriosos ou não. Então, para isso, contamos com diversos espíritos que são familiares, são os mentores espirituais, são familiares que ficaram no plano espiritual e que muitos não vão retornar agora nessa existência. Nós temos seres ligados a nós, evoluídos, amorosos, que nos amam profundamente e estão acompanhando esse nosso momento encarnatório de agora, vibrando, torcendo para que nós sejamos vitoriosos. Então o Espírito sabe que reencarnará, como o homem sabe que também vai morrer, vai desencarnar. Mas como este não tem consciência do fato, senão no último momento, quando chega o tempo desejado. Então vamos às escolas, aqueles que estão em melhores condições, vamos aos estudos, vamos às palestras, vamos nos preparando intelectualmente para que possamos retornar em momento próprio, trazendo a bagagem do aprendizado no plano espiritual, para colocarmos em prática nas encarnações sucessivas que nós já tivemos e que teremos. Então, a mais importante da nossa vida é esta encarnação de agora. Que as outras já passaram, nós vivemos as consequências e as que virão ainda não chegaram. E nós estamos nos preparando, semeando para colher mais tarde nas nossas ações, na prática do bem,
da caridade, da lei de justiça, de amor, que rege todos os mundos e todos os seres. Então é muito importante nós valorizarmos a nossa encarnação de agora para fazermos o melhor que nós possamos, dentro dos limites, dentro das nossas capacidades, contando com o auxílio de encarnados e de desencarnados, percebermos qual é mesmo a nossa programação, o que é que nós estamos fazendo bem, estamos nos sentindo bem com o que nós estamos fazendo, está nos dando paz interior, alegria íntima, condição de viver melhor, então nós estamos no caminho certo. E quando a vida nos aponta que estamos mudando de curso a todo momento, não estamos satisfeitos com nada que estamos fazendo, então com certeza é momento de parar e refletir, para perguntarmos à nossa consciência, ao divino, ao nosso anjo da guarda, o auxílio para que nós possamos perceber qual é mesmo o nosso planejamento reencarnatório de agora. Então Allan Kardec pergunta, essa incerteza do espírito quanto à eventualidade do sucesso das provas que vai sofrer na vida enquanto encarnado, é para ele uma causa de aflição antes da encarnação? Então temos espíritos que se sentem seguros no momento de reencarnar e fogem da encarnação. Desistem daquele momento e vão protelar mais, pedir mais um tempo para se prepararem. Então ele diz que constitui, sim, eles dizem que constitui uma grande aflição. Por quê? Pois as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar, segundo as tiver bem ou mal suportado. Então depende, as provas que são bem suportadas, que são avaliadas para o aprendizado, nós vamos avançar com elas. Bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados, já nos diz o nosso Mestre Jesus de Nazaré. Mas o Evangelho também nos diz que nem todos os aflitos serão consolados, que existem aflitos que buscam cada vez mais aflições para a sua própria vida, e outros não, aproveitam a aflição que já está aí na lei e buscam entender, compreender, viver com ela para o seu aperfeiçoamento. Olha o exemplo de nós, humanidade agora, século XXI, 2020 e 2021, a pandemia ainda assolando o planeta. Quantos espíritos deixaram o corpo físico na Terra e estão voltando para o plano espiritual? Enquanto nós outros que aqui estamos, ainda aflitos com a condição de ser contaminado ou não pelo vírus, mas que estejamos aprendendo, orando, pedindo força, resignação, coragem, tomando os cuidados necessários, vacinando-se para poder continuarmos sem reclamações e queixas e lamentações. Porque nada acontece por acaso. Porque a lei divina não é lei de acaso. A lei divina é lei justa, amorosa e sábia, que nos permite a todos vivenciarmos as experiências que nós próprios tenhamos gerados no passado, em algum momento das nossas encarnações, e que usamos o livre-arbítrio de forma indevida. Então é a própria doutrina que vem nos esclarecer acerca desses mecanismos que nós encontramos na obra fundamental, que é o Livro dos Espíritos, que em abril, agora no dia 18, completou de lançamento 164 anos, um século e mais 64 anos, orientando e despertando vida e libertando consciências através do conhecimento. O Espírito Verdade, no próprio livro, no Evangelho, nos diz, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo, porque o amor e a instrução são as asas motoras da nossa encarnação. Então, por isso, amigos e amigas que nos ouvem nesse instante, nós estamos aqui agora, neste momento, encarnados num momento especial do planeta, onde o nosso mundo de expiações e provas, nosso mundo íntimo, estamos buscando regenerar, para no futuro habitarmos uma coletividade de espíritos regenerados. Porque o planeta por si só é matéria. É um organismo vivo que recebe nossos pensamentos, nossas ações, nossas influenciações, mas está evoluindo pela lei material. E nós estamos evoluindo pela lei material e pela lei moral, porque a mudança, a renovação de atitudes
que nós precisamos ter para conosco e para com os que convivem conosco no nosso dia a dia. São as chamadas provas e expiações pelas quais nós espíritos passamos quando estamos na vida material. As provações podem ser difíceis, não resta dúvida, mas por seu intermédio, através dela, é que nós, espíritos, somos colocados em situações que nos afastam do estado de inércia em que ora nós permanecíamos, ou a gente tinha prazer em ficar, em permanecer, proporcionando para todos nós, ao mesmo tempo, oportunidades para que possamos trabalhar, melhorar as nossas atuais condições de vida, tomarmos ciência e consciência de que nós somos seres espirituais em processo de evolução. E não estamos aqui somente para vivermos das coisas materiais. As coisas materiais nos são necessárias, nós sabemos, mas estamos aqui como espíritos para saber administrar as nossas necessidades também no corpo material, usando a inteligência, a vontade, o pensamento, o livre-arbítrio, a nossa conexão sempre com a nossa pátria de origem, que é o plano espiritual dos desencarnados, que sobrevive a tudo. Então, nas expiações, o espírito vê-se colocado prisioneiro das más ações cometidas pelo uso indevido do livre-arbítrio. Para que não se prejudique mais, renasce sob processos de contenção, que, obviamente, produzem sofrimento, sem dúvida. Sobretudo, se o ser espiritual ainda não consegue aprender o valor da dor como instrumento de educação e cura espirituais. Ou seja, a dor não faz parte do planejamento divino, porque os seres espirituais que não semeiam dor não colherão dor. Mas a sabedoria divina nos permite que as nossas próprias ações possam servir de instrumento evolutivo quando do retorno ao corpo físico. Então, por isso que uns passam mais do que outros, devido à condição de cada um, e nem todos nós agimos perante o universo da mesma forma. Então, eles perguntam também àqueles que já avançaram muito, que só fizeram bem, tem necessidade de passar pelo sofrimento? Jamais. Porque avançaram, não perderam tempo na encarnação, quando retornar à vida corporal. Então, estamos nós agora aproveitando ao máximo todas as experiências, todas as oportunidades que a vida está nos oferecendo no corpo físico para que nós possamos evoluir. Então, pergunta fundamental, esse capítulo também trata da união da alma com o corpo. Quando muita gente quer saber em que momento a alma se une ao corpo. No momento do nascimento, como alguns acreditam, e os espíritos nos respondem que a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Então, no momento da concepção, quando os organismos masculino e feminino se uniram, formaram, conceberam, o ser já está se ligando por leis divinas, que são as mesmas leis que permitem que uma concepção possa acontecer. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tornar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico. E esse laço fluídico nada mais é do que a expansão do perispírito, que nós sabemos que é flexível, é moldável de acordo com a vontade nossa de espírito. Então, esse laço vai se encurtando cada vez mais até o instante que a criança vem à luz. Por isso aquele hábito de dizer que a mulher deu à luz. Deu uma luz nova àquele ser que está voltando para o corpo físico, para uma nova experiência, para uma nova vivência, para um novo aprendizado. Então a luz está chegando para o conhecimento, para o intelecto, para a moral, e aquele ser, ao chegar aqui, o grito que então se escapa de seus lábios, até isso os espíritos colocaram. Anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus, ou seja, vivos no corpo físico,
Porque o espírito já encontrava-se vivo no plano espiritual dos desencarnados. Só que o corpo é formado com a união dos seres encarnados materialmente, mas o espírito que vem do plano espiritual, criação divina. O pai e a mãe não criam o espírito de seus filhos, nós já sabemos disso. Então a união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção. A união é definitiva no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que foi designado para aquele corpo. Então, nós estamos ligados a espíritos, a famílias encarnadas, que naquele momento determinado nós vamos retornar para aquele mesmo núcleo, para darmos continuidade ao processo de depuração que nós começamos lá atrás. Então vai se formar um corpo naquela família e aquele espírito vai chegar, de qualquer forma, para conviver conosco. Ou nós chegamos naquele meio que foi programado anteriormente no plano espiritual e aqui estamos agora nesse momento. Então ele nos diz que a união é definitiva no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que foi designado para o corpo. Mas, como os laços que o prendem são muito frágeis, fáceis de romper, podem ser rompidos pela vontade do espírito que recua ante a prova escolhida. Nesse caso, a criança não vinga. Algumas necessidades, alguns chamados abortos espontâneos, muitas vezes ele nos esclarece que é o próprio espírito, pela sua vontade, que recua, está lá no seu íntimo, desde o momento que se ligou àquele corpo, àquela concepção, que ele quer fugir dessa situação, que às vezes não vai conviver com aqueles familiares, não vai conviver com aqueles espíritos, ou julga que a prova vai ser muito difícil, então recua. E ele diz, como os laços ainda são tênues, a vontade do espírito faz com que ele recua, a criança não vinga, porque no corpo não existe o ser inteligente que mantém toda a estrutura através do perispírito para a integração daquele corpo material. E aí a criança não vinga. Outra pergunta fundamental, no intervalo da concepção ao nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Ou seja, quando o espírito se liga no momento da concepção, ele perguntou se as faculdades do espírito estão ainda plenas e ele pode gozar. Ele diz que mais ou menos, segundo a fase, porque não está ainda encarnado, mas ligado ao corpo. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito, advertido assim de que chegou o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento, quando chega o momento em que ele entra no esquecimento total. Esquecimento do passado, lembra? O próprio Evangelho nos diz que é ato da misericórdia divina, que através desse contato entre perispírito e matéria, naturalmente o espírito vai colocando no subconsciente aquelas ações do passado que possam lhe prejudicar no momento de agora. E alguns contestam esse retorno à vida corporal através da reencarnação, dizendo, se existisse eu lembrava. Mas nós sabemos que graças a Deus que nós não lembramos, porque assim seria, nós não conseguiríamos conviver na sociedade a qual estamos agora, conviver com os espíritos que estão conosco no dia a dia, porque nós relembraríamos das nossas ações para com eles e das ações deles para conosco. Então, muitos entram em estado de desequilíbrio mental, desequilíbrio espiritual. Quantos seres estão aí desequilibrados porque lembram vagamente de algumas situações e tentam fugir? Então, melhor é o esquecimento do passado como misericórdia divina. Está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos maiores capítulos. Bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados. Causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. E lá o esquecimento do passado, que é bom esquecer o passado. Embora a intuição está no íntimo da consciência de cada um de nós. Do que nós precisamos fazer de melhor para aproveitarmos esta encarnação de agora.
Então, de modo que o espírito não tem nunca a plenitude das suas consciências, porque é necessário que elas fiquem arquivadas. Porque arquivadas vai lhe permitir, está nos permitindo que nós possamos agir pela vontade, pelo livre-arbítrio, pela inteligência, pelo sentimento, pela razão, fazer o bem sem olhar a quem. E muitas vezes poderíamos lembrar de alguém que convive conosco que nós tenhamos prejudicado no passado, e aí? Como seria essa convivência? Lembra-se do caso de Segismundo, da obra de André Luiz? Então, uma das obras de André Luiz traz o caso de Segismundo, espírito, que estava aguardando no plano espiritual o momento em que Adelina e Raquel, aqueles que seriam seus pais, iriam permitir que ele reencarnasse. E André Luiz, fazendo parte da equipe, visita certa noite o lar de Adelina e Raquel, e Segismundo em prantos, porque ele estava com medo de que Adelina não iria lhe aceitar como filho, porque toda vez que ele se aproximava em espírito, durante o sono de Adelina e Raquel, Adelina fugia com medo para o corpo, porque no passado houve uma rusga entre eles, uma disputa amorosa apaixonada, em que nessa luta o Segismundo tirou a vida física de Adelino. E Adelina e Raquel, a causa era Raquel dessa disputa amorosa, imagine, comprometeram-se em trazer aquele espírito como filho para auxiliá-lo no seu processo evolutivo. Imagine se não esquecesse o passado. Estaria com ele nos braços dizendo, foi você, né, que tirou a minha vida no passado. Então, esqueceu o passado. Instintivamente, nós trazemos no íntimo as disposições necessárias para o crescimento de agora. Quem não conhece a obra, Missionários da Luz, se não me falha a memória do título, são várias de André Luiz. Então busquemos as obras de André Luiz e procuremos saber onde se encontra o caso de Segismundo. Retorno à vida corporal, reencarnação, e é muito esclarecedora. Quais são para o espírito as consequências do aborto? Então, nesse capítulo também é tratado e eles respondem uma existência nula e a recomeçar. Então, o aborto, que pode ser espontâneo, pode ser também provocado. E ele diz aqui que o aborto, quando é provocado, é algo contrário à lei divina, é uma transgressão, que todos os responsáveis cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança, antes do seu nascimento. Porque isso é impedir a alma de passar pelas provas da qual o corpo deveria ser um instrumento. Então, livre-arbítrio dos espíritos, a doutrina nos esclarece que quando se ceifa uma vida através do aborto, seja em que estado for, porque se é no momento da concepção que há a ligação do espírito, então o espírito já está ligado àquele corpo desde os momentos primeiros. Então, a partir do momento que o corpo é morto, por qualquer que seja a razão, houve uma separação entre o espírito e o corpo, e aquela existência para ele já não tem mais significado. É uma existência nula. E ele vai se preparar para recomeçar no futuro, né, trazendo aquelas condições do passado para reviver novamente. Que o corpo morre, desintegra, mas nós sabemos que o espírito não. O espírito é constituído de tal forma que jamais nos desintegraremos. Razão, inteligência, livre-arbítrio, vontade, pensamento contínuo, emoção, sentimento e mais alguns atributos que fazem parte da nossa constituição e somos centelhas de Deus em expansão. Então, à medida que vamos nos expandindo, nós estamos nos aperfeiçoando, nós estamos crescendo espiritualmente, moral e intelectualmente. Então, o retorno à vida corporal, o prelúdio do retorno, faz parte da vida de todo ser. Quer ele acredite ou deixe de acreditar. Alguns acreditam em existência única, em julgamento de Deus. Os que foram bons vão habitar o céu, o paraíso. Os que foram não bons vão habitar o purgatório, vão habitar o inferno, o sofrimento eterno.
Então questionemos nossa consciência como Kardec fez. Que Deus é esse que pune suas criaturas para sempre no sofrimento? Quando pais e mães encarnados, medianos espíritos que somos, não desejamos isso para nossas criaturas. Damos sempre a oportunidade de refazer. E o Deus que é Pai, que Jesus veio nos revelar, Deus é Pai. E João veio nos dizer, Deus é amor. Questionemos esse Deus. Quando Kardec pergunta o que é Deus, e eles respondem, Deus é a inteligência suprema do universo. É a causa primeira de todas as causas. Então, tudo que existe é emanado do Criador e mantenedor da vida, e nós assim o somos. Então, alguns não aceitam, óbvio, não é obrigado a aceitar, é preciso compreender que reencarnação é a solução. E a solução dos desacertos, dos descaminhos, dos erros que nós cometemos em determinado momento, precisamos retornar para darmos continuidade a fazer melhor. De modo que o lema reencarnatório, escrito na lápide de Kardec, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então a lei é essa. Onde o indivíduo que volta, ele traz suas capacidades, traz seu nível moral para viver na sociedade. Muitas vezes é bem diferente daquele núcleo social, daquele núcleo familiar em que ele convive, mas cada um de nós somos dotados daquilo que nós já construímos e já desenvolvemos. Então somos iguais na criação e na destinação. Simples e ignorantes para alcançarmos a perfeição. Então os caminhos são feitos diferenciadamente, porque cada um de nós vamos trilhando uma estrada. Estrada de dor, estrada de amor, de modo que todos chegaremos ao objetivo divino. Espírito puro, seja espírito puro. Espírito amoroso, sábio, gravitando para Deus, compreendendo e vivendo as leis morais, que são as leis divinas, que estão intrínsecas em nossa própria consciência. Então, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então, acreditar em existência única é muito difícil. Quantos seres estão saindo do planeta revoltados, carregando o mal, a violência, a vingança, e ficar para sempre em algum local, não ter oportunidades de melhoria? Então, a doutrina vem nos ensinar evolução sempre, oportunidade de retorno à vida corporal sempre que nos seja necessária. Então não é apenas e simplesmente uma frase, mas uma lei divina a qual todos nós estamos atrelados e submetidos para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Como diz o sábio jesuíta Teilhard de Chardin, nós não somos seres terrenos vivendo a experiência espiritual, mas somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Nós não somos espíritos de vez em quando. Somos espíritos desde o momento da criação e continuaremos espíritos, vivendo dentro da eternidade. Imortais, porque fomos criados. Deus eterno, porque é o Criador por excelência. Jesus, o nosso modelo e guia, que já asseverava, na época em que falava do Evangelho, quando estava entre nós na terra, que as causas das dores daqueles momentos estavam no passado, mas que no futuro nós receberíamos um outro Consolador, que viria judiciosamente para esclarecer a todos nós as nossas vivências, as encarnações que já tivemos, as encarnações que estamos agora e as que teremos de acordo com a nossa necessidade para o aperfeiçoamento espiritual. Então Jesus, nosso irmão maior, é reencarnacionista. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, mas é necessário que eu vá e prepararei o lugar. Para onde eu estiver, vós também estejais. E eu os tomarei para estar comigo. Ou seja,
Nós estamos evoluindo sob a orientação desse Jesus, reencarnando na Terra, quantas vezes forem necessárias, sobre o amoroso aval de Jesus de Nazaré, para o aperfeiçoamento de todas as potencialidades divinas que estão em germe latentes em cada um de nós, para alcançarmos o estado de pureza espiritual. E um dia estaremos em conexão com o divino em nós. Lembremos do encontro dele quando foi chamado: Jesus, está aí fora sua mãe, seus irmãos lhe chamando. E ele diz: quem são minha mãe, meus irmãos, meu pai, senão todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Eis aqui. E falou para todos que ouviam, os discípulos, os apóstolos, o povo de um modo geral, ficaram espantados. Nós somos da família dele, mas esses que estão lá fora são os de consanguinidade. Ele estava preparando para nos falar sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Retornamos a um corpo consanguíneo para conviver com os espíritos e a partir daí depurarmos as nossas relações espirituais. Cada vez que se fizer necessário, estaremos nesse grande prelúdio do retorno a uma vida. O espírito é o mesmo, planejamento novo, continuidade do planejamento anterior, um corpo novo como instrumento de Deus para todos nós. Então, agradecidos que somos por esse momento de reflexões, pelo convite da casa, o GPEC, na pessoa de Iramar, para esse momento doutrinário que nos enriquece no estudo e nas reflexões. Que possamos nos recolher intimamente nesse instante, elevando o pensamento a Jesus de Nazaré mais uma vez, dizendo para ele da nossa gratidão, de termos recebido a codificação espírita como cristianismo redivivo. Senhor e Mestre da vida, obrigado, Senhor, pelos esclarecimentos que nos chegam, pela equipe espiritual enviada à Terra para nos conduzir, para nos orientar. Fortalece-nos através dos nossos amigos espirituais para que cumpramos com o nosso planejamento encarnatório de agora. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Ó Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, Senhora, agora e na hora do nosso retorno ao plano dos espíritos desencarnados. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos nós, hoje, agora e por todo sempre.